nessa noite? Então vamos para a palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15. Quem for achando, dá um glória aí. Quem não achou, diz misericórdia, a gente espera. Cadê os pais boleiro aí? Que foram ontem no café com bola dos pais. Quem está vivo diz amém. Quem está com dor diz ai, amém. Glória a Deus. Abriram aí? Êxodo 14, verso 15. A minha versão diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas e de seus carros de guerra com seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio de faraó e de seus carros e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel passou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando com eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. E foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Até aqui. Pai, essa é a tua mensagem nessa noite. Fala conosco por meio do teu Espírito a cada coração, a cada mente, mas principalmente ao nosso espírito, nos conduzindo, nos instruindo e nos revelando a sua vontade
para a noite deste dia. Nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, por cada vida e família representada aqui, e por tudo que o Senhor já está a fazer. Glorificamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana a gente estava lendo esse trecho, eu e a Bruna, em casa. Antes de dormir, veio algo na nossa mente. A gente começou a falar sobre a saída do povo de Israel do Egito e a maneira como isso aconteceu. E eu não sei se é porque a gente conhece a Bíblia, ou se a gente lê e de repente a gente acha isso tudo muito comum. A gente vê mensagens como essa e olha, tá legal, o povo atravessou no meio de um mar a seco. Só que quando você para analisar, e eu gosto muito de fazer isso quando eu leio as escrituras, eu tento entrar dentro da história, a partir da visão daquela que eu estou lendo, ou da visão do autor, ou da visão de quem estava, né? Uma vez, minha tia estava contando para mim, que ela teve uma experiência com o Senhor, lendo a crucificação de Cristo, e como num sonho Deus levou ela naquele lugar, como se ela estivesse assistindo a imagem da crucificação, e aquilo me marcou. Eu lembro, eu era menino, aquilo me marcou profundamente, e eu lembro que depois eu orava pedindo para o Senhor a mesma experiência, que eu queria ver a crucificação, que o Senhor me mostrasse de alguma forma, para que eu pudesse sentir ainda mais amor pelo Senhor Jesus e pelo que Ele havia feito. E aí, conversando com a Bruna, a gente estava sentado na cama conversando, e a gente começou a falar da maneira como que Deus faz as coisas, como Deus prepara coisas, e como Deus faz coisas que aos nossos olhos é impossível. E lá em Lucas vai falar que não há impossível para Deus, né? Que o Senhor é um Deus de impossíveis. E muitas vezes, quando a gente está passando por uma luta, uma tribulação, um problema, e a gente não consegue ver saída, a gente estuda daqui, estuda de lá, pensa, ora, jejua, clama, mas a gente não consegue enxergar o outro lado, e a gente fala: Senhor, é só o Senhor agora. Muitas vezes é uma situação de enfermidade, ou financeira, ou familiar, ou profissional, ou seja, de todos os âmbitos da nossa vida, a gente pode olhar para esse Deus, e nós servimos o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. E assim, eu não sei você, mas eu acredito piamente na Bíblia. E quando eu leio um texto desse, ele me enche de fé e de esperança, porque eu falo: meu Deus, como que Deus pegou um povo que estava escravo há 400 anos e atravessa esse povo pelo meio do mar a seco? E aí a gente lendo o texto, parece assim, só batendo os olhos no texto, parece uma coisa comum. Mas eu falei para a Bruna, eu falei assim: amor, como deve ter sido isso? Porque eu comecei o texto falando, quando Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas gente, na frente estava o mar, e atrás estava o povo egípcio. Como assim marcha? Marcha para onde? Você não tem para onde ir. Aos olhos naturais, eles estavam encurralados. Então, a primeira coisa, eu quero até voltar um pouquinho antes, porque eu li a partir do 15. Lê comigo, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. Lê comigo a partir do verso 1 do capítulo 14 de Êxodo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros no deserto. Mais uma vez endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio de Faraó e seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Irmão, Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. E aqui Deus falou assim para Moisés: fala para o povo dar meia volta. O povo estava indo por um caminho. Ele falou: fala para o povo dar meia volta e parar nesse lugar, de frente para o mar.
Ou seja, quem colocou o povo de Israel naquela condição impossível foi quem? O próprio Deus. Porque Israel estava indo por outro caminho. Ele falou assim: não, manda o povo dar meia volta e eu quero que o povo para ali, porque ali eu vou mostrar a minha glória. Às vezes, irmãos, o Senhor permite, Ele nos coloca em situações que Ele mesmo programou para mostrar a sua glória. Porque quantas vezes você já se viu diante de uma situação e falou assim: eu não sei você, mas eu sou assim. Fala, meu Deus, o que eu fiz para parar aqui? Será que foi alguma escolha? Será que eu cometi algum pecado? Será que eu fiz alguma coisa de errado e isso me trouxe a essa situação? Porque muitas vezes somos nós, sim ou não? Sim ou não? Muitas vezes somos nós. A gente faz escolha ruim, depois culpa Deus. Eu não oro para namorar, aí depois eu falo: Senhor, que namorado que você me deu? Eu não oro para abrir uma empresa, eu não oro para ficar sócio de alguém, eu não oro para fazer alguma coisa. E aí depois a gente quer colocar nas costas de Deus. Então, muitas coisas que a gente passa são frutos das nossas más escolhas, sem consultar a Deus. Mas aqui no caso, era Deus que estava mandando. Falou assim: ó, não é por aí não, vai por lá. Só que quando eles chegam lá, eles estão de frente do mar. Só que até então, Deus estava falando para quem? Para Moisés, não tinha avisado o povo. Ele falou assim: ó, eu vou endurecer o coração de Faraó mais uma vez para ele perseguir vocês, porque eu quero mostrar a minha glória. E você vai ver no texto, eu acho que 3 vezes, se você ler esse capítulo todo, ele vai falar: então o Egito saberá que eu sou o Senhor. Muitas vezes o Senhor vai nos colocar em situações difíceis ou até impossíveis para mostrar a glória dele para alguém. Quantos estão entendendo? Então o objetivo não era só tirar o povo do Egito, não era só levar o povo em direção à promessa para adorar a Deus no deserto. O objetivo era manifestar a glória e mostrar que ele era Deus para os egípcios. Amém? E aí ele vai lá e o povo acampa, e na frente está o mar, e até então atrás não estavam os egípcios. Mas Deus, tudo que ele fala, ele cumpre. Ele foi lá e endureceu o coração de Faraó. Quer ver o que diz o texto? Versículo 5 de Êxodo 14. Acompanha comigo aí. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele que tinha deixado, irmão, ele que tinha liberado o povo depois da morte do filho dele, ele falou: não, some daqui, pelo amor de Deus, não quero essa praga aqui não. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar sua carruagem, convocou suas tropas e levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além de demais carruagens de batalha, e cada um conforme seu convênio, enfim, e foi atrás do povo. Agora escuta, Deus endureceu o coração porque Ele queria manifestar a glória. Tem situações que Deus permite na nossa vida, irmão, permite de maneira contundente, se é que eu posso usar essa palavra, porque Ele quer mostrar a glória. E às vezes a gente está falando: Senhor, mas não estou entendendo. Tanto é que o povo chega para Moisés e reclama, fala assim: viu, não tinha sepultura suficiente lá não, para a gente morrer lá? Você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui. É melhor a gente voltar e servir eles o resto da vida do que ficar um monte de cadáver espalhado pelo deserto. E aí Moisés vai consultar Deus e Deus dá essa resposta: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, porque Deus estava preparando um caminho para o milagre. Muitas vezes, aquilo que a gente tem como a nossa maior perda, maior luta, maior dor, maior isso, é Deus preparando um caminho de milagre. Porque o que Ele preparou foi um caminho. Aí Ele falou assim: Moisés, o que você tem na mão aí? Estende o seu cajado, fere as águas,
e eu vou abrir as águas, e vocês vão passar seco. Irmão, eu não sei você, mas eu gosto de me apegar nos detalhes. Moisés vai lá, sei lá que gesto que ele fez, se tocou na água ou não, se estendeu a mão, não interessa. Interessa que a água abriu. Agora, você já viu, eu não sei se você já viu quando o mar dá uma recuada, ou a maré está baixa, por mais que fique seco, você pisa lá, tem lama, sim ou não? A Bíblia foi bem clara, o povo passou a seco. Como que você pega, forma duas colunas de água como duas paredes, e aquela terra fica seca? Se ele tinha acabado de soprar, era para estar pelo menos uma laminha, sim ou não? Mas o milagre de Deus é completo, aleluia. A Bíblia diz que eles passaram a seco, e eu olhei e falei assim, Senhor, como pode? Porque eu me imaginei, eu e minha esposa, a gente se imaginou atravessando. Aí eu falei assim, gente, a Bíblia, deixa eu viajar aqui, se me permite, conjecturar com você. A Bíblia não diz que Deus retirou os animais aquáticos, sim ou não? Só fala que separou. Imagina essa parede, eu acho que era maior que isso, tá? Bem maior. Imagina dos dois lados, virou um aquário. Você imagina você está atravessando. A Bíblia diz que o vento soprou a noite toda. Alguns estudiosos, porque a Bíblia diz que 600 mil homens deixaram o Egito, porque mulheres e crianças não eram contadas. Então você imagina cada um com a sua esposa, já dá 1.200.000 pessoas. Se cada um tiver um filho, já vai embora. Se tiver 2, então você imagina, vamos pôr assim, por baixo, 2 milhões de pessoas, atravessando o mar a seco, com 2 paredes gigantes de água, de cada lado, à noite, escuro, você não está enxergando, você só está enxergando o próximo passo, você não está vendo o fim, porque atravessar um mar, irmão, não acredito que é daqui ali, né? Eu não fui medir a extensão, mas eu creio que, imagina, 2 milhões de pessoas no escuro, porque a Bíblia diz que o vento soprou toda a noite, então a travessia foi na madrugada, à noite, e a madrugada até a manhã do outro dia. Você passando aquilo ali, sabendo que o exército inimigo está atrás, olhando aquelas paredes de água. Irmão, porque hoje lendo é fácil, mas imagina você andando, de mão dada, com a sua criança assim, e a criança assim, ó. O pai, será que não vai cair aqui não? Já ela olha e passa um tubarão assim. Já imaginou isso aí ou não? Cara, eu viajo nessas coisas. Olhando assim como se fosse um aquário, um lampejo de luz, assim, passa um animal que eles nunca viram, porque eles não conheciam o mar, principalmente naquela época. Não conhece o tanto que a gente conhece hoje. Eles tinham medo. Eles atravessando, falaram assim, será que esse negócio vai fechar? Será que vai dar para eu atravessar? E tipo, imagina os últimos que atravessaram. Porque os primeiros, de repente já estavam no meio do caminho e falaram assim, beleza, estamos aqui. Agora imagina o pessoal que estava por último. Falou, meu Deus, será que vai dar tempo? E eu acho interessante os detalhes desse texto, porque a Bíblia vai dizer, no versículo, deixa eu ler aqui, vamos ler o 18. Quando a minha glória se manifestar por meio de Faraó, de seus carros de guerra, seus cavaleiros, o Egito saberá que eu sou o Senhor. Então tinha um propósito, Deus queria mostrar para o Egito. Aí olha o que diz o 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo, e a coluna de nuvem foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio de Israel. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Às vezes a gente se preocupa demais, e devemos nos preocupar, mas não tanto, porque o Deus que nos conduz à frente
quando o perigo vem de trás, ele troca de posição e vai guardar a tua retaguarda. A Bíblia diz que tinha uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo que guiava o povo, sim ou não? Quando os egípcios chegaram, o anjo que estava à frente mudou de posição, foi para trás do povo, e a nuvem que estava à frente do povo foi para trás, para impedir que os egípcios o alcançassem. Irmão, isso é maravilhoso. É Deus falando assim, não precisa se preocupar, porque o mesmo que vai à tua frente, cuida da sua retaguarda. Eu lembrei daquela música do Gabriel Guedes, que ele diz: parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Israel estava guardado, sabe por quê? Deus, o próprio Deus se colocou entre eles e os egípcios, proteção atrás. O mar formou duas paredes, proteção do lado. Às vezes, eles não estavam numa situação difícil, não? Às vezes você está numa situação difícil falando assim, eu estou cercado. Deus fala, não, eu estou te guardando. Deus está te guardando. Se o perigo vem de trás, Ele está atrás. Se o perigo vem na frente, Ele está à frente. Se o perigo está dos lados, Ele ergue duas colunas de água. Irmão, que coisa maravilhosa. A gente não pode olhar para esse texto e achar que foi um milagrezinho. Como curar uma dor de cabeça. Deus faz coisa pequena sim, mas Ele faz coisa grande também. Imagina isso. O cara olhava para trás para tentar ver o povo. Deixa eu ler mais uma coisa, irmão. Deus é tremendo. Olha aqui. Deixa eu achar o versículo. Vamos no versículo 20. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe treva para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a... Irmão, a mesma nuvem que provocava trevas no povo egípcio, provocava luz no povo de Deus. O mesmo caminho que foi bênção para o povo de Deus, foi juízo para o povo egípcio. Você entende a maneira que Deus trabalha? Para mostrar a glória dele. Lembra das pragas que vieram antes? Isso aqui foi antes das pragas. Do que Deus chamava as pragas? Da manifestação da sua glória. Para o povo de Deus Ele estava manifestando a glória. Para os egípcios era juízo, era praga. Entende? Você entende o tamanho do milagre, do tamanho do cuidado de Deus, da maneira como Deus faz as coisas? O povo estava querendo desistir. Não é melhor a gente voltar? Não é melhor a gente servir eles do que morrer aqui? Moisés, você nos tirou de lá para trazer para cá. O que você tem na cabeça? E quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Você está diante de uma situação, você fala assim, mas meu Deus, era melhor ter ficado do jeito que eu estava, parece que agora a coisa piorou. Muitas vezes você está no caminho do milagre reclamando. Deus já abriu o caminho, o mar já está aberto, Ele já fez o milagre, a terra está seca, mas você precisa passar por ela, porque o caminho do milagre precisa de uma fé que se movimenta. O povo estava parado, Deus falou assim, por que clama? Irmão, tem hora que a gente tem que parar de orar, sabia? Eu preciso melhorar muito nisso, cara. Porque tudo eu quero orar, e não é errado, mas tem hora que a gente ora demais e toma atitude de menos. Deus falou assim, por que vocês estão clamando a mim? É como se Ele estivesse falando, vocês já não viram o que eu fiz? Eu já não fiz o bastante, eu já não demonstrei meu poder, não falei que vou tirar vocês, que eu vou manifestar a minha glória, e os egípcios saberão que eu sou Senhor. Por que vocês estão clamando? É lógico, irmão, quando você olha para o mar, você fala assim, cara, tem que ser algo sobrenatural. E tem hora que na nossa vida, sim ou não, é só o sobrenatural.
E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te encorajar. O Senhor me encorajou com essa palavra. Me encorajou, Ele falou assim, olha o que eu fiz. É como se Ele estivesse falando para nós assim, olha, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. Você acha que eu não posso mudar a sua situação? Às vezes o que para você é impossível é o caminho do milagre. Deus te levou ali para isso. Porque Ele quer mostrar a sua glória. E como o Vitor pregou aqui ontem nos jovens, ele falou algo interessantíssimo, que a gente pouco se toca. Às vezes a gente fala assim, Senhor, alivia aí para mim. Está pesado. Me tira da prova. Me tira dessa luta. E na verdade o que Deus quer é justamente que você fique na prova. Justamente que você fique na luta, porque Ele quer mostrar a glória dEle. Porque, irmão, milagre é aquilo que o homem não pode fazer, sim ou não? Deus fez o milagre dos pães, a multiplicação dos pães e peixes. Por que Ele fez? Porque não tinha o que fazer. Tinha 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou uma multidão absurda. Por quê? Porque não tinha, porque se tivesse pão e peixe, Ele não precisava fazer milagre, sim ou não? E o problema é que a gente fala assim, ai Deus, eu quero viver um milagre. É uma oração perigosa, irmão, porque para você viver um milagre, Deus vai te colocar numa situação que você não pode fazer absolutamente nada. Deus colocou o povo numa situação que eles não podiam fazer absolutamente nada. E sabe como o texto termina? Olha o que diz aqui, Êxodo 14:31. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Então Deus tinha 2 grandes propósitos nessa situação: fazer com que o povo confiasse nele e em Moisés, e ao mesmo tempo mostrar para o Egito que ele era Deus. Tem situações que Deus vai nos colocar, irmão, e muitas vezes não tem muito a ver com você, é porque Ele quer mostrar a glória na sua vida. Ele quer mostrar que Ele é Deus, e Ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele era ontem, Ele é hoje e o será eternamente. E eu fiquei pensando, irmão, imagina, não foi uma coisa rápida. Eu estou conjecturando 2 milhões de pessoas, mas que seja menos ou que seja mais. Imagina, a Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira. Então, irmão, tenta imaginar essa cena. Nós estamos aqui no claro. Quem já foi na praia à noite? Já parou na beira da água assim e olhou para o mar à noite? Cara, não é até assustador, é bonito e assustador. Você não tem coragem de entrar na água à noite. Aí está ali o povo. O vento começa a soprar, ergue aqueles 2 paredões. Eu já imagino que todo mundo ficou com medo. Nunca viram aquilo. Aí Moisés fala, não gente, vamos. O obstáculo aí na verdade não é obstáculo, é o caminho. A terra está seca, pode pisar. Aí o povo começa a pisar. E olhar. E viu? A Bíblia diz que eles saíram de lá com todo o ouro do povo. Então não foi assim, uma mochilinha nas costas e bora. Não, tinha tenda, tinha animal, tinha criança, tinha coisas que eles estavam carregando, os pertences, a família completa. Imagina aquilo à noite, e eles tendo que dar um passo de cada vez sem enxergar o fim. Imagina mais ou menos você no meio do mar, e você não enxerga o fim. Você olha para trás, é gente que não acaba mais. Você olha para frente, você não sabe se acabou. Você olha para o lado, 2 paredão gigante de água, sabendo que os egípcios estão lá atrás. Sabe o que diz em Hebreus 11:29? Diz que o povo atravessou o Mar Vermelho pela fé. Sabe qual que é a definição de fé nesse mesmo capítulo? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Sabe o que Deus está falando para nós? Você não está vendo? Confia. Porque no final, como que o texto termina? Depois que o povo viu o grande poder, veio temor,
E o povo confiou no Senhor e confiou em Moisés, seu servo. Às vezes, o Senhor não está permitindo você ver o fim da sua travessia, porque Ele quer que você dê cada passo pela fé, sabendo que Ele guarda a sua retaguarda, que Ele é o guarda dos seus lados, e é Ele que te conduz à frente. O Senhor ministrou tão forte no meu coração, irmão, trouxe tanta alegria ao meu coração. Ele falou assim: eu sou o mesmo Deus. Parece, irmãos, às vezes que o Deus que a gente serve, eu não sei você, não que a gente queira dizer isso, mas parece que a gente serve um Deus que é mais fraco que o Deus que a gente lê nas Escrituras, sim ou não? Porque parece, fala assim, cara, Ele fez tanta coisa por Israel, e por mim parece que algumas coisas não acontecem. E como eu disse, nem tudo que acontece é culpa de Deus, porque é culpa das nossas más escolhas, do pecado, culpa da nossa falta de compromisso, da nossa falta de conhecer a Jesus, de andar com Ele, de fazer a sua vontade. Tudo isso é influência, mas tem situações que o próprio Deus nos conduz para que possamos manifestar a glória dEle. Às vezes você está de frente de uma situação e falando assim, cara, e agora? E Deus está falando assim, sabe esse obstáculo que está à sua frente? Então Ele vai ser o caminho. Você está pedindo para eu tirar o obstáculo? Não, eu vou transformar ele no caminho. Um caminho de milagre, no qual você vai atravessar pela fé, sem saber o que tem lá no final, mas confiando naquele que te guia, confiando naquele que se posiciona à sua retaguarda para te guardar do inimigo, confiando nas paredes que Ele colocou de proteção à sua volta. Eu imagino eles olhando assustados, e eu também ia ficar assustado, irmão. Eu confesso, às vezes a gente olha porque a gente já sabe do texto, mas eu falo, cara, e se eu estivesse lá? Será que eu não ia dar uma titubeada? Será que eu não ia colocar uma mãozinha assim, ó, para saber se aquele negócio ia descer ou não? Imagina a experiência que eles viveram no escuro. Porque a Bíblia diz que no amanhecer, eu já estou terminando, olha o que diz, versículo 24, de Êxodo 14. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta para o seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Verso 27. Assim ao amanhecer, Moisés estendeu a mão, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. Irmão, aquilo que era proteção para Israel, virou tormento para o Egito. Para aqueles que nos perseguem. Deus nos guarda. Deus nos protege. A gente não precisa temer. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Eu não sei com que tipo de situação você veio aqui hoje, não sei que tipo de expectativa, eu não sei o que pulsa no seu coração, mas o Deus que fez esse caminho de milagres é o mesmo Deus que opera nas nossas vidas hoje. Ele é o mesmo Deus que pode abrir um caminho para você no meio desse obstáculo que você está vivendo. É o mesmo Deus que pode proteger a sua retaguarda. É o mesmo Deus que olha de cima da nuvem aqueles que querem te atacar, e o caminho que Ele abriu para você, Ele fecha para quem está te perseguindo. É o mesmo Deus que te guia, é o mesmo Deus que te protege, e é o mesmo Deus que quer causar temor no seu coração, para que você confie
nele. O Senhor quer que confiemos nele. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Deus tinha poder para trasladá-los de um lado para o outro, sim ou não? Se ele quisesse fazer algo mágico, ele pegava aquele povo, tirava daqui, colocava do lado de lá. Acabou. Simples assim. Poderia ou não? Vocês creem que Deus é poderoso, sim ou não? Mas por que ele escolheu essa forma? Entende? Muitas vezes Deus escolhe formas na nossa vida para glorificar o nome dele. Por isso que a gente não entende. Aí a gente fica que nem os egípcios. Era mais fácil ter matado nós lá, não tinha caixão lá. Vai trazer aqui para morrer aqui. Desse jeito. E irmão, não foi uma vez que o povo falou isso para Moisés, não. Moisés era um cara manso. Era um cara paciente, era um cara fora da caixinha. E Deus dando livramento. Deus queria mostrar a sua glória. E o objetivo era mostrar a glória para os egípcios e fazer com que o povo confiasse nele. Muitas vezes Deus permite situações nas nossas vidas para que a gente fique sem opção e tenha que confiar no que ele está fazendo, para que a gente volte a temê-lo e volte a confiar no seu nome. Fique em pé comigo, vamos orar. Eu não sei de verdade como você entrou aqui hoje, mas se eu pudesse resumir essa mensagem volte a confiar no Senhor, Ele é o mesmo. Eu não sei que situação você está passando, ou o que você precisa da parte de Deus, mas eu sei que aquele que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será eternamente, Ele está aqui. E da mesma maneira que eu, lendo o texto, eu fui viajando na mensagem, imaginando essa travessia. Eu queria que agora, enquanto a gente orasse, no seu entendimento, no seu pensamento, você imaginasse a travessia desse problema que você precisa, dessa questão que você precisa, de repente, resolver e parece aos seus olhos impossível. Sabe, dessa coisa, desse milagre que parece que nunca chega. O Senhor está te convidando a se movimentar em fé. Você sabe por quê? Ele abriu o caminho, mas o povo teve que entrar por ele. Não adianta eu abrir uma porta aqui e falar assim, gente, é só passar por essa porta aqui, ó, que vai resolver o problema de todo mundo, e a gente ficar aqui, ó, parado olhando para a porta. Fé exige movimento. Tanto é que quando eles foram orar, Deus podia falar assim, como em algumas vezes Ele fez: fiquem parados e vejam o livramento que eu vou dar para vocês. Deus é um Deus de novidade, irmão. Ele não faz sempre a mesma coisa. Ele é um Deus de surpresas. Às vezes Ele vai falar assim, fica parado, eu vou guerrear por você. Às vezes Ele vai falar assim, por que você está clamando a mim? Marcha. Às vezes Ele vai falar, espera, aguarda, tem um tempo para todas as coisas. Só que a gente nunca vai saber se a gente não movimentar a nossa fé. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu espírito a maneira que você precisa se mover para passar nesse caminho. Ainda que você não enxergue do outro lado, ainda que esteja escuro, ainda que talvez seja assustador, como eu disse, porque imagina se olhar para uma parede de água, um aquário vivo, gigante, que no aquário ainda você bate é vidro, né? Imagina as águas, passando cavalo marinho, tubarão, sei lá o que lá mais. Você crê ou não? Você não imagina isso? Quando você lê, eu leio o texto, eu viajo. E o mais interessante, o povo passou a seco. Eu falei, gente, como que Deus tira aquele tanto de água de uma vez e o chão fica seco? Não fica nem molhadinho, nem uma lama. Porque o milagre do Senhor, Ele é completo. E o mesmo caminho que Deus abre para uns, é caminho de juízo para outros.
Porque os egípcios foram passar, Moisés estendeu a mão, as águas voltaram, e os israelitas viram da praia todos os cadáveres na água. Porque Deus não só faz o milagre, mas Ele também encerra ciclos. Ele encerrou um ciclo de escravidão de 400 anos do povo que perseguia eles. Ele não só mostrou a glória para falar para os egípcios, eu sou Deus, mas Ele encerrou, acabou. E quando a gente chegar do outro lado, não que a gente vai ver cadáver de alguém, misericórdia, mas quando a gente chegar do outro lado do caminho do milagre, a gente vai poder contemplar que aquilo que resistiu a gente durante tanto tempo, o Senhor fechou, de uma vez e para sempre. Amém? Quantos querem orar por isso nessa noite? Quantos creem nisso nessa noite? O meu coração está alegre, irmãos. Eu não sou quem vem aqui sabe que eu não sou de pregar esse tipo de mensagem. As minhas mensagens é mais de exortação, mas o Senhor alegrou o meu coração essa semana, e eu tinha que dividir com vocês que Ele é o mesmo Deus. O Deus dos israelitas é o nosso Deus, é o nosso Pai, e se Ele fez por eles, por que não vai fazer por nós? Confie, creia, e você vai ver que Deus vai fazer. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, eu oro nessa noite debaixo da Tua santa palavra. Senhor, eu creio com todo o meu coração em tudo que diz a Bíblia. Eu creio que aquilo aconteceu, que o povo atravessou a seco, que o povo chegou do outro lado. Eu creio que eles visualizaram um milagre. Eu creio que eles viram um ciclo se encerrar. Eu creio que a partir dali eles confiaram no Senhor. E o que nós te pedimos, Pai, coloca no nosso espírito essa verdade. Que para nós não seja apenas uma história, mais uma história, mas que a gente possa olhar para a riqueza de detalhes e ver o tanto que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor é o Deus que vai à frente, mas também cuida da nossa retaguarda. Que o Senhor é o Deus que sabe tudo o que está acontecendo, sabe aquilo que está nos oprimindo. O Senhor sabe dos obstáculos à nossa frente e sabe que caminhos de fé nós precisamos trilhar para viver um milagre. Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos por causa do Teu poder que opera em nós. Então nessa noite faz-nos confiar no Senhor novamente. Faz-nos olhar para Ti, Pai, como o Deus da Bíblia, o Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus de propósitos, um Deus que cumpre o que fala, um Deus que prepara um caminho. Oh, Jesus, faz-nos crer, Senhor, faz-nos vivenciar o milagre, faz-nos passar por esse caminho. Faz-nos dar passos de fé, ainda quando a gente não está enxergando do outro lado. Ainda quando as colunas de água nos assustem. Ainda quando um exército inimigo esteja no nosso encalço. Mas, Pai, mostra-nos a Tua glória e faz-nos confiar em Ti, Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor traga temor aos nossos corações. Oramos, Pai, para que nós confiemos no Senhor e que nós saibamos que o Senhor é um Deus que nos abençoa no caminho. Porque toda a travessia, o Senhor estava presente, o Senhor estava cuidando. E ainda que seja uma noite escura, o Senhor cuida de nós, Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está pegando essa palavra no Espírito e que vai olhar para o Senhor de uma maneira diferente hoje, crendo que o Senhor é poderoso para fazer coisas impossíveis, crendo que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Sim, Deus, nós cremos e nós confiamos no Senhor. Então nos conduz, Senhor, pelo caminho do milagre. E que a gente possa aprender a confiar no Senhor daqui para frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, eu estou sentindo algo no meu coração. Se alguém tá com uma luta e tipo assim, ó, pastor, você falou tudo aí, mas eu estou sentindo que eu preciso crer nessa verdade. Eu queria que você viesse aqui, eu queria orar com você. Se tem alguém, assim, não, pastor, eu quero crer nessa verdade, eu quero viver isso, eu quero andar por esse caminho. Eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria orar com você.